Olá a todos e todas, meu nome é Raquel Oliveira, eu sou coordenadora de saúde no sistema prisional e eu queria agradecer imensamente ao DPEM por esse espaço, por essa oportunidade de conversar e também pela parceria ao longo, de todos esses anos de PNASP, mas especialmente desde o início da pandemia. A gente tem trabalhado junto incansavelmente, eu ouso dizer que não tem nada que tenha saído pela nossa coordenação no Ministério da Saúde ou pela coordenação de saúde lá do DPEM, que a gente não tenha pelo menos ficado sabendo e vice-versa, né? A gente sempre conversa um com o outro, a gente sempre pede opinião, a gente sempre compartilha as coisas e esse é um arranjo muito necessário, é o que precisa para funcionar, no fim das contas, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas Privadas de Liberdade no sistema prisional, né, que é a atuação entre a esfera da saúde e a administração penitenciária. A gente faz isso no âmbito da União, mas o ideal é que a gente consiga trabalhar em conjunto também nos estados. Eu fui chamada para conversar um pouquinho sobre a Covid-19, é o tema, né, que a gente acho que ainda vai debater um tempinho. E assim, existem muitas dúvidas, muitas questões em relação ao que faz ou o que deixa de fazer, em todos os sentidos e em todas as esferas da população. É uma coisa importante da gente não perder de vista, é que a Covid-19 é uma novidade. É uma novidade para os estudos acadêmicos, é uma novidade para a epidemiologia, é uma novidade para as políticas públicas, é uma novidade para todas e todos nós. Então é normal, né, é natural, por mais desconfortável que seja lidar com isso, que as diretrizes mudem, que as recomendações mudem, porque a gente está num momento, né, de construção a partir de achados e, enfim, com a experiência que vai sendo acumulada ao longo do tempo com essa doença, né, com esse agravo, a gente vai mudando as nossas diretrizes. Então, é natural, sim, que as diretrizes sejam alteradas, elas têm sido alteradas com alguma frequência, mas elas estão sempre disponíveis no nosso portal do Ministério da Saúde. Uma coisa que é muito importante de se ter em mente é que todo o protocolo de manejo clínico aplicado para as pessoas não privadas de liberdade é aplicado também às pessoas privadas de liberdade. Em relação ao manejo clínico, a atenção à saúde, a atuação das equipes de saúde, não há diferença. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em vista. As questões que são especialmente vinculadas, né, à situação de privação de liberdade, às vezes dialogam muito mais com a própria rotina do sistema penitenciário do que, de fato, com a atenção à saúde do indivíduo que vem a ter a Covid-19. Então, os protocolos de atendimento, os protocolos de manejo clínico, eles são os mesmos aplicados para as pessoas privadas de liberdade também. A nossa lógica que a gente tem construído, né, ao longo desses meses, e eu e o Rodrigo a gente tem batido muito na tecla, é que as equipes intramuros trabalhem no âmbito da atenção primária, né? As nossas equipes da PNASP já têm essa atribuição, elas são equipes de atenção primária dentro do sistema, mas a gente também espera que as equipes que não são da PNASP, que não têm aquela conformação da PNASP, atuem no âmbito da atenção primária, né? E que elas consigam aplicar o que nós temos de diretrizes para a atenção primária no que tange ao novo coronavírus. E os casos agravados, eles vão ser encaminhados para média e alta complexidade, né, para atenção hospitalar, e vão ter o encaminhamento necessário. Nesse ponto, é muito importante que a administração penitenciária e a saúde conversem, independentemente da existência de equipes PNASP, independentemente da equipe ser em conformidade com a equipe que é preconizada pelo Ministério da Saúde, o serviço de saúde da administração penitenciária precisa saber como funciona a questão de referenciamento, hospital de referência, para onde encaminhar e como fazer esse encaminhamento em casos de agravamento. Nesse sentido, é muito importante que as secretarias de saúde e de administração penitenciária conversem e, se necessário, a Secretaria de Administração Penitenciária converse com a Secretaria de Saúde do município, dependendo de como a atenção à saúde se organize naquele território, né? Então, assim,
a gente sabe que nos planos de contingência dos estados, a gente tem hospitais de referência para Covid-19, leitos de UTI de referência, e tem todo um protocolo, né, de encaminhamento dos pacientes que precisa ser respeitado. Mas a gente também sabe que o atendimento mais básico, né, o atendimento que vai ser dado no âmbito da atenção primária vai ser dado provavelmente intramuros, e que nem sempre essa equipe é uma equipe da PNASP que está vinculada à Secretaria de Saúde. Então é muito importante que haja essa conversa, que haja esse diálogo com a administração penitenciária no âmbito no sentido, de orientar essa oferta de serviço, essa oferta de atenção e o encaminhamento das pessoas privadas de liberdade, e também de organizar a dinâmica de escolta e transporte, né? A gente sabe muito bem que, tirando os casos que são elegíveis para transporte de urgência e emergência para o SAMU, né, tirando os casos que se aplicam, que se enquadram nesses parâmetros, o transporte da pessoa privada de liberdade é de responsabilidade da administração penitenciária. Assim como a pessoa que não é privada de liberdade vai chegar ao serviço de saúde muito provavelmente de uma forma independente, né, seja de ônibus, seja de carro, enfim, ela que não é privada de liberdade, que tem liberdade de ir e vir, vai se encaminhar ao serviço de saúde. Dessa mesma forma, a pessoa privada de liberdade precisa da logística de escolta e transporte do sistema prisional. E isso vai acabar sofrendo o impacto também das baixas das equipes de segurança, né? Porque a gente sabe que o nível de contágio é muito grande, é um vírus muito mórbido no sentido de morbidade mesmo, né, de transmissão. Então a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que ficam doentes ao mesmo tempo. E acontece às vezes, a gente tem uma quantidade muito grande de agentes penitenciários doentes ao mesmo tempo. Então é muito necessário que a administração penitenciária consiga se organizar nesse sentido para que tanto cubra a necessidade de encaminhamento dos pacientes agravados para a unidade de saúde especializada e para a unidade de saúde de referência, né? Quanto que consiga driblar um pouco, não sei nem se é esse o nome, a possível falta de contingente do pessoal de segurança. A gente sabe que é um momento muito delicado, mas acaba que a gente precisa reinventar alguns processos de trabalho, né, nessa lógica da força de trabalho, do RH, e tem que ver um pouquinho como é que a gente consegue organizar as coisas de forma a otimizar a situação que a gente já está vivendo, que não é fácil, mas de otimizar os nossos contingentes de trabalho para que o acesso da pessoa privada de liberdade ao serviço de saúde seja facilitado. O Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram em 18 de maio uma portaria interministerial. Ela é uma portaria que sugere, né, rotinas. Ela tem um valor de norma, ela é uma normativa, mas a gente sempre lembra que os governos locais, eles têm autonomia garantida no Pacto Federativo, então a aplicação do que a gente sugere na União é de escolha do gestor local. Então, assim, a gente lançou essa portaria, é uma portaria com recomendações, né? E, assim, a gente sabe que existem limitações para que aqueles parâmetros sejam colocados em prática, né? Principalmente no que tange ao afastamento, né? Ao afastamento entre as pessoas. A gente sabe que no fim das contas a gente trabalha com a ideia do maior afastamento possível. Isso não é uma especificidade do sistema prisional. A gente tem casos, né, de moradia, de outras situações que são de estruturas superpopulosas, né? Moradias, comunidades, às vezes uma casa muito habitada, uma casa com poucos cômodos, e a gente acaba sabendo que esse afastamento, ele não é o ideal, né? Não é o que a gente gostaria que fosse, que todos os brasileiros e todas as brasileiras tivessem acesso, por exemplo, a um quarto em que ela pudesse ou ele pudesse cumprir os 14 dias, né, se tiver doente, sem necessariamente dividir aquele espaço com outras pessoas. A gente sabe
que isso não é uma realidade de muitos cidadãos brasileiros, independentemente da situação de privação de liberdade. Então a gente sabe que no fim das contas a gente faz normas, a gente faz diretrizes que precisam ser adaptadas às realidades, mas cabe ao Ministério da Saúde, cabe ao Ministério da Justiça recomendar sim e apontar para o que seria um modelo ideal e que os estados e municípios e unidades prisionais consigam aplicar da melhor forma possível aquelas orientações que foram lançadas. Uma coisa que a gente tem conversado muito, que as pessoas me perguntam muito, é quando é que a gente mantém dentro da unidade prisional as pessoas contaminadas. Isso é uma questão que, no âmbito do executivo, né, no âmbito da saúde, eu posso responder. Existem outras possibilidades que envolvem o judiciário e, enfim, outras esferas públicas e que não fazem parte das nossas atribuições, né? Quando a gente pensa na pessoa positiva dentro do sistema prisional e a pessoa que vai ficar lá afastada, a gente pensa na pessoa que, se fosse uma pessoa não privada de liberdade, poderia fazer o tratamento domiciliar. Teria o afastamento e o tratamento domiciliar. Essa pessoa é a pessoa que a gente imagina dentro da unidade prisional. É essa pessoa que pode ser mantida dentro da unidade prisional. Casos agravados devem ser igualmente encaminhados para o serviço hospitalar, assim como os das pessoas não privadas de liberdade. É por isso que a gente sempre bate nessa mesma tecla, né? Que as pessoas privadas de liberdade têm o mesmo protocolo de manejo clínico que as pessoas não privadas de liberdade. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados com algumas questões que são prevalentes no sistema prisional, num nível maior do que na população geral, como é o caso da tuberculose, que no fim das contas é o assunto desse nosso evento, né? A tuberculose é muito mais prevalente no sistema prisional, então é importante que o diagnóstico diferencial leve em consideração a tuberculose. Sim, apesar de ter uma sintomatologia diferente, e o pessoal da vigilância sabe muito mais do que eu não faço parte do pessoal da vigilância, existem vários sintomas que são similares. Então, a gente ouviu relatos, né, tanto do pessoal da administração penitenciária quanto do próprio pessoal da saúde, de casos que a primeira investigação acabou sendo a Covid-19 e, na verdade, aquela pessoa tinha tuberculose. Então, é importante que esse diagnóstico diferencial leve em consideração a tuberculose e outros agravos que são mais prevalentes no sistema prisional. A gente sabe que tem um índice um pouquinho maior de HIV do que da população geral, comorbidades com hepatites e outras questões. Ao mesmo tempo, a gente tem uma situação que não é confortável, mas que é uma situação importante de ser levada em consideração, que é a idade das pessoas que cumprem pena no Brasil hoje. Pelos dados que eu tive acesso lá no Infopen, a gente tem mais de 50% da população privada de liberdade com menos de 30 anos de idade. Isso aponta para uma probabilidade estatística, né? A gente sabe que existem pessoas que agravam, que não têm comorbidade, que não são idosos, enfim, a gente sabe. Mas isso aponta para uma probabilidade estatística reduzida de agravamentos. A população com menos de 30 anos tende a agravar menos, né? Principalmente se não tiver comorbidades. Então, a gente sabe que é uma questão que precisa ser levada em consideração quando a gente faz algum planejamento ou quando a gente tenta mapear alguma ação já nessa lógica terapêutica, né? Quando a gente já tem os casos confirmados, quando a gente já tem a doença instalada. Outras medidas que são importantes são as medidas profiláticas, né? As medidas que são voltadas para o enfrentamento à transmissão. Eu acho que no sistema prisional esse é o nosso grande desafio, porque a gente sabe que as pessoas estão aglomeradas, né? E às vezes as estruturas não acompanham a quantidade de gente e o volume de gente que chega. Então a gente tem uma situação conhecida de superlotação. Isso faz com que seja muito difícil a gente praticar o afastamento, seja preventivo ou seja já numa lógica mais, não é exatamente terapêutico, mas já quando a doença
já está presente naquela unidade prisional. A gente sabe que a superlotação é um problema, então a gente entende que as nossas recomendações, às vezes, têm uma aplicabilidade limitada, mas é muito importante que os gestores locais e os diretores das unidades consigam encontrar ou tentar, né, investir na busca por caminhos para esses entraves estruturais que, infelizmente, já eram a nossa realidade antes da pandemia e que, claro, continuam nos acompanhando nessa situação de pandemia. Então, é basicamente um pouco disso que eu vim falar hoje, né, em relação ao acompanhamento terapêutico, a distanciamento, visita, né, suspensão de visita, isso tudo eu acho que a gente já tem instrumentos e diretrizes, né, documentos que podem servir para orientar vocês. Então, meu apelo hoje é para que vocês levem em consideração a importância de trabalhar conjuntamente, que a administração penitenciária e a saúde consigam trabalhar juntas, que esse diálogo, se não for muito aberto, que ele seja aberto, se não for um diálogo fluido, que exista um investimento para que esse diálogo seja fluido, porque a gente precisa trabalhar em conjunto para que passemos por essa situação da forma menos conturbada possível. Então, um beijo para vocês e muito obrigada pela presença.